São 7h06. Mais uma vez digo que é muito bom ter você aqui na nossa companhia, para que a gente possa dividir com você as primeiras notícias, o que é destaque nesta quinta-feira no agronegócio nacional. E a gente já começa essa edição dando aquele tradicional pulinho até Brasília, saber o que é destaque na nossa capital federal, porque autoridades agrícolas da Índia, China, África do Sul e Rússia, que com o Brasil formam o BRICS, visitaram ontem em Brasília a sede da Embrapa para conhecer a pesquisa nacional na agricultura. Vamos saber mais detalhes sobre essa e outras notícias com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Segue o encontro dos representantes do BRICS, os países que compõem o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu vou conversar com o embaixador Orlando Ribeiro, que é secretário de Relações Internacionais e Comércio Internacional do Ministério da Agricultura, para falar para a gente da importância dessa visita aqui no Brasil, na medida em que essa cooperação multilateral e bilateral tem sido muito comum nos dias de hoje, Orlando. Olha, essa é uma reunião muito importante. Nós estamos, na verdade, preparando os documentos para a reunião principal, que será entre os ministros da agricultura do BRICS, nos dias 24 e 25 de setembro. A ideia é que o documento ele foque, sobretudo, em temas de inovação e cooperação. Como você sabe, o BRICS reúne países que são importadores de alimento e países que são exportadores de alimento, o mais importante deles o Brasil. E, aliás, no grupo nós temos o nosso maior parceiro, que é a China. Então é sempre muito importante a gente poder reunir as altas autoridades desses países para discutir, inclusive, temas bilaterais. Na medida em que o Mercosul abre contato maior agora com esse fechamento do acordo com a União Europeia, esse encontro com o BRICS também é o fortalecimento de um outro bloco, que seria assim um plano B à União Europeia, uma vez que vai demorar um pouco, Orlando? Não, o BRICS ele não tem essa vertente comercial. O que a gente faz é aproveitar um encontro para resolver questões bilaterais, mas não há uma ideia de fazer um acordo Mercosul-BRICS. Entendi. Então, quando a gente vê que autoridades da China, que a gente é o maior importador nosso de soja, carne, né, que vem aqui nos visitar, há a possibilidade de aumentar esse comércio, se é que se pode aumentar ainda mais? Se pode, e a ideia é sempre essa. É a gente aproveitar esses encontros para habilitar novos estabelecimentos exportadores de carne, de proteínas animais, abrir para produtos vegetais, frutas. Temos um mercado muito grande ainda para crescer. Fala a respeito das habilitações de novas plantas de frigoríferos. Como é que está essa negociação com a China? 24 estavam lá em negociação. Está adiantado ou não? Nós continuamos em contato direto com as autoridades chinesas e o processo está caminhando bem. Mas o senhor não pode adiantar nada ainda? Não há muito o que adiantar. O processo ele tem o seu ritmo. A gente espera, sim, a gente pelo menos tem a expectativa de que haja uma ampliação de estabelecimentos brasileiros. A ministra Tereza Cristina tem feito contatos quase semanais com as autoridades chinesas e o trabalho, enfim, a gente espera que renda bons frutos num breve prazo. Como você sabe, a ministra tem previsto uma visita à China em agosto. Então a gente espera que nesse momento, ou até lá, nós tenhamos boas notícias. Muito obrigado, Orlando, embaixador que trabalha no Ministério da Agricultura. Lembrando que no Norte Fluminense e também em Minas Gerais, daqui a 3 dias, acontece o encontro nacional de produtores de hortifruti granjeiros e também produtores de café. É importante porque ele é monitorado pela Embrapa e também pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. De Brasília, Saulo Lopes. O município de Sorriso, no Mato Grosso, maior produtor de soja do país, bateu mais um recorde na exportação. Vamos saber qual foi esse recorde na reportagem do Valdir Pacheco. Ao contrário de Mato Grosso, que teve pequena retração de 1,3% nas exportações no primeiro semestre deste ano, Sorriso teve um salto de 68% em relação ao primeiro semestre do ano passado e fechou os 6 meses iniciais de 2019 com um volume de vendas superior a US$ 1 bilhão. Segundo o balanço do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os números mantêm o município como o maior exportador do estado e o colocam como o 20º maior vendedor externo do Brasil. De janeiro a junho, os 30 exportadores de Sorriso arrecadaram US$ 1 bilhão e superaram em 400 milhões o valor comercializado no mesmo período de 2018.
As importações cresceram em ritmo semelhante, crescendo 61%, atingindo 124 milhões de dólares. O saldo da balança comercial é de 898 milhões de dólares. A soja faz jus à fama de maior produtor nacional e também é o produto de exportação dominante em Sorriso, com 75% das vendas. O milho representa 24% das comercializações e o restante, que não chega a 1%, é com a carne e o algodão. A China aumentou as compras em 63% e sozinha representa 50% do mercado externo do município, muito à frente do Irã, segundo o mercado, com 5,9% de participação. Taiwan, com 4,9%, Espanha, 4,1% e Alemanha, 3,6%, aparecem na sequência. As importações são quase na totalidade de adubos e fertilizantes para o cultivo agrícola e vem a maior parte do Canadá, Estados Unidos e Rússia. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, tomou posse ontem, em solenidade no Palácio do Planalto, o novo presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Gustavo Montezano foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos saber mais informações com Saulo Lopes. Gustavo Montezano é economista e engenheiro e foi escolhido pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir o BNDES em lugar de Joaquim Levy, com quem o presidente havia se desentendido porque Joaquim Levy se recusou a demitir um funcionário. Gustavo Montezano tem experiência no mercado financeiro de 17 anos e as prioridades dele a partir de agora à frente do BNDES serão o saneamento fiscal dos municípios e também dos estados e as privatizações. Lembrando que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social disponibilizou para o Plano Safra 2019-2020 23 bilhões de reais. De Brasília, Saulo Lopes. Os resultados das exportações de aves no Brasil no primeiro semestre não deixam dúvidas. O apetite chinês ficou ainda maior. O volume de compras do país asiático, no caso do frango, quase 23% superior a igual período de 2018. Na semana passada, o governo chinês anunciou a habilitação de 12 novas plantas frigoríficas brasileiras para exportação de carne de aves e de suínos ao país. Foram habilitados 9 frigoríficos de aves e 3 de suínos localizados aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais. 3 unidades de aves e uma de suínos vão receber já nesta sexta-feira uma vistoria virtual das autoridades sanitárias chinesas, nesse processo que busca habilitar novas unidades frigoríficas no processo de exportação para o país asiático. O volume de compras de frango cresceu 22,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E as exportações de carne suína, in natura e processada, totalizou 63,6 mil toneladas em junho, o que corresponde a um crescimento de 81% em comparação com o igual mês de 2018. Além do desempenho chinês, outros destinos também tiveram participação positiva. É o caso da União Europeia, que ampliou em 21% a quantidade de frango comprada do Brasil no primeiro semestre. Com o acordo firmado pelo bloco com o Mercosul, após 20 anos de negociação, as projeções para o futuro ficam ainda mais otimistas. Outro destaque veio dos Emirados Árabes, que elevaram suas compras em 35,7%. Nesse caso, a elevação reflete base de comparação e redirecionamento de parte das cargas que iam para a Arábia Saudita. De janeiro a junho, o Brasil embarcou 2,4 milhões de toneladas de frango, elevação de 11,4%. Em receita, a alta foi de 14,9%. Só em junho, o avanço foi de 64% em quantidade e de 76,6% no faturamento, comparando com 2018.